Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para o nosso programa Café e Conversa, um programa sensacional para você empresário, comerciante, empreendedor, vim contar a sua história. Falando em história, em segmentos, em empreendedorismo, hoje nós vamos conversar um bate-papo incrível com o Felipe e a Elisa. O Felipe, ele é da Empleia RH e a Elisa é da Estímulo Sense. Hoje vamos falar sobre gestão de RH e também sobre terapia ocupacional. Obrigada, Elisa. Obrigada, Felipe. É um prazer ter vocês aqui com a gente, viu? Obrigada. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café e Conversa. Elisa, você é de Franca mesmo? Conta um pouquinho de você pra gente. Eu não sou de Franca, eu nasci em São Bernardo do Campo e me mudei para Patrocínio Paulista aos 9 anos. Depois eu fui estudar em Lins, fiz a faculdade lá, me formei em 2004 e comecei a trabalhar em Franca como terapeuta ocupacional há 20 anos. Em dezembro eu vou fazer 20 anos de formada. 20 anos já nessa profissão e é uma profissão que transforma, né, as pessoas, isso. Ajuda muito. E você, Felipe? Eu moro em Franca já há 10 anos. Eu sou lá do sul do estado de São Paulo, Itapeva. Estudei em São Carlos, na Universidade Federal. E vim para cá, na época, na implantação do call center do Banco do Brasil, que é a Brasilseg, na ocasião, né, antes de abrir minha empresa. Bacana, gente. Aí apresentando eles, o casal Felipe e Elisa para vocês. Vamos começar falando um pouco sobre terapia ocupacional, né, Elisa? O que é terapia ocupacional? A terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde, mas ela atua também no social e na educação. O objetivo maior da terapia ocupacional é trabalhar os contextos cotidianos dos pacientes, das crianças ou dos idosos, né? Trabalhar autonomia e independência, promover a socialização e a inserção desse cliente, né, no dia a dia. Então, pessoas que tiveram sequelas neurológicas, crianças com dificuldade de aprendizagem, autistas, pacientes com Alzheimer, com AVC, que possuem alguma limitação nas suas funções do dia a dia, né, de autonomia e independência, a terapia ocupacional trabalha para que essa pessoa consiga retomar suas atividades ou aprender essas habilidades. Liberdade, né, como se diz, ficar sozinho, se alimentar sozinho. Em muitos casos de acidente acontece, a pessoa perde os movimentos também. Perde o movimento, caso de acidente de moto, né, crianças que nasceram com autismo, ou crianças que têm paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down, pessoas que tiveram um AVC, né, que é o derrame, né, mais conhecido como derrame, pacientes com Parkinson, né, com Alzheimer, que perderam as suas funções cognitivas ou precisam aprender a fazer as coisas, as tarefas do dia a dia. Tem independência ali, voltar a ser independente. A gente fala na questão do acidente, tanto acidente de moto, como a gente falou, como também um AVC que deixa a pessoa debilitada. Isso. A importância da terapia ocupacional na saúde mental, Elisa. Hoje, em Franca, tem uma rede muito importante que atende essas pessoas com dificuldades, né, relacionadas à saúde mental, que é a instituição Allan Kardec, que é o CAPS, né? Mas a gente recebe, sim, no consultório, né? Existem clínicas também de dependência química em Franca. A gente tem uma demanda também voltada para a saúde mental, que também é o retorno da inserção dessa pessoa na sociedade, né? É melhorar essas habilidades biopsicossociais para que elas consigam estar inseridas na nossa sociedade, economicamente ativa também. Muito bom. A importância, os benefícios da terapia ocupacional para idosos. A terapia ocupacional, quando a gente atua com os idosos, a gente faz uma avaliação holística desse paciente. A gente vê o paciente tanto nas questões físicas, quanto cognitivas, quanto emocionais e sociais, né? Nós trabalhamos a abordagem da reabilitação cognitiva com aquelas pessoas que têm uma dependência do outro, do cuidador, devido às dificuldades cognitivas. Então, paciente com Alzheimer, a gente faz todo um trabalho de reabilitação cognitiva, né, para que esse paciente
consiga melhorar a atenção, concentração, memória, gestão de tempo, raciocínio lógico, né? E não precise, né, ser tão dependente dos seus cuidadores nas atividades cotidianas, como num banho, no preparo de um alimento simples. Amarrar um sapato, que hoje é uma dificuldade que eles têm, né? Sentar. Fazer uma compra. E também a gente faz toda a parte de adaptação da casa para prevenção de quedas, porque a gente sabe que hoje o maior número de pacientes que são hospitalizados idosos são por queda. Queda doméstica mesmo, ali em casa, né? Fratura da própria altura, é queda de própria altura que a gente chama, né? Ou por osteoporose, ou por causa de um tapetinho, ou um tropeço. Então hoje o maior risco maior índice, né, de pacientes idosos hospitalizados é por conta do risco de queda, por conta de quedas. Então a gente faz toda uma adaptação no ambiente do idoso, acessibilidade, como barra nos banheiros, assento elevado, retiro de tapete, uso de antiderrapante, orienta a tomar o banho sentado, mais a parte de reabilitação cognitiva, que são as atividades cognitivas que a gente faz para melhorar, né, essa parte de atenção e concentração do idoso que fica prejudicado por conta da velhice ou por conta de uma patologia. Obrigada, Elisa. Agora vamos falar com o Felipe sobre RH, né, Felipe? Felipe, como identificar talentos potenciais? Certo. O primeiro passo é você olhar para dentro da sua organização, dentro da empresa, e você ter um mapeamento do perfil do profissional que você está buscando. Quais são as habilidades que você precisa para aquele cargo, as habilidades técnicas, comportamentais, né, que você tá buscando. A partir disso, a partir desse mapeamento que a gente chama de engenharia de cargo, é onde a gente vai conseguir identificar os talentos no mercado, né? Faz a atração desses talentos através da divulgação das vagas, né? As pessoas vão se inscrever para aquele processo seletivo, né? Em busca de um salário, em busca de uma oportunidade de crescimento, um benefício. E você, olhando para esse cargo, para essa engenharia de cargo, na entrevista você consegue identificar, né? A gente chama de entrevistas por competência, você consegue identificar esses talentos para colocar na melhor posição que você está buscando na sua empresa. Bacana demais, Felipe. Felipe, e quais as estratégias de retenção de colaboradores mais eficazes? Olha, existem várias estratégias, né? Mas a primeira delas, né, é o que a gente fala assim em RH, é a questão do reconhecimento, né? A empresa precisa ter um ambiente de reconhecimento dos colaboradores, os colaboradores que entregam, né, que tem aquele resultado que é acima da meta, né? A empresa olhar para a questão de salário e benefícios que o mercado está pagando, porque a empresa precisa estar atrativa para os candidatos. Se a empresa não tem uma atratividade, ela não consegue atrair bons talentos e com isso ela não consegue contratar bem. Então, toda essa questão da parte de gestão de pessoas, clima organizacional conta bastante também, faz com que a gente consiga atrair e reter esses talentos dentro da empresa. Bacana, Felipe. Dentro de um processo seletivo, a gente sabe que existe aquela questão da necessidade do trabalho. Existem pessoas que tentam se passar por uma situação que ele não é, enganar de alguma forma, eu sei fazer, tenho experiência nessa área, eu domino, eu tenho o curso para ocupar esse cargo. Existem essas pessoas que passam, tentam passar pelo processo seletivo dessa forma? Existe. E tem várias ferramentas para a gente trabalhar nesse tipo de situação. Se você for medir uma situação técnica de um profissional, você precisa de uma qualificação no Excel, por exemplo. O Excel, que é uma habilidade que hoje pede bastante dentro das empresas, né? Você faz até mesmo uma prova técnica, né? Uma prova onde a pessoa precisa aplicar uma fórmula. Se é um Excel intermediário, você vai colocar uma prova, de repente um PROC-V, um PROC-H, uma tabela dinâmica, que são ferramentas que são do intermediário. Naquela prova você sabe se a pessoa vai conseguir passar ou não. Ela vai ter que mostrar aquele conhecimento. Mostrar aquele talento. Isso, exatamente. E uma outra forma também, muito importante, deixar essa mensagem para os empresários, né, que estão ouvindo a gente, que estão vendo a gente, é que a entrevista por competência, você coloca a situação para o candidato
e você pede para ele explicar como que ele se saiu naquela situação. Então, jogo de cintura, por exemplo. Me conte uma situação em que o cliente foi muito grosso com você, uma situação que te colocou na parede numa saia justa, e como que você se saiu. A pessoa vai ter que relembrar uma situação que ela teve e como ela se saiu. Não tem como ela criar uma situação, ela vai ter que demonstrar aquela competência, entende? Então isso a gente chama de entrevistas por competência, que é o que é de mais moderno hoje nas entrevistas comportamentais, né? Ferramentas e avaliação de desempenhos mais precisas, quais são? Olha, você precisa, assim, de novo, né, sempre um olhar muito para dentro da organização. Você precisa entender o que essa organização precisa entregar bem, né? O auxiliar administrativo, o que ele precisa fazer bem. E você define aquelas competências, né, organizacionais, você cria um ambiente onde você faz um alinhamento com os colaboradores, dizendo a eles mesmo que a empresa está avaliando aqueles comportamentos, você escreve, né? E aí você aplica uma avaliação de desempenho descomplicada, onde você entende se a pessoa está dentro, acima ou abaixo da expectativa de desempenho e de comportamento também. Você avalia os dois fatores, tanto o comportamento quanto o desempenho. A gente vê hoje em dia, Felipe, que principalmente em mercados há uma carência de atendimento de qualidade muito grande. E na maioria das vezes, conversando assim com quem eu já conversei que lidera algum mercado, fala da falta de entendimento, da falta de liderança entre gerentes de setor e funcionários. Às vezes o próprio gerente, não gerente que eu falo, liderar um setor inteiro, ele tem uma oportunidade de aumentar ali o cargo dele, de ser promovido. Só que esse líder, ele não está preparado emocionalmente, e é onde ele acaba não levando bem os funcionários que tem ali naquele setor. E eu já vi muita reclamação que aí não gera resultado, ele não sabe liderar aquela equipe, como se diz, impor ali uma situação que ele tenha resultado. Como que o RH olha para essa situação? Certo. Existem vários pontos no que você trouxe, né? Mas o primeiro, assim, a primeira questão de liderança, que está muito presente nas empresas e precisa ficar claro, e é uma linha de raciocínio que a gente segue lá quando a gente vai tratar a gestão de pessoas, é que o líder ele deve ser um exemplo, né? Ele deve influenciar as pessoas e desenvolver as pessoas, criar um ambiente para isso. Então, o líder precisa estar bem claro com isso. E é uma outra questão que a gente percebe muito nas empresas, né? Nesses 5 anos, aí, mais de 180 empresas que a gente já atendeu, e a gente percebe isso muito, é o fortalecimento da missão, visão e valores da empresa. Toda empresa tem um objetivo, uma razão de existir. Será que isso é claro para todas as pessoas, os funcionários? A visão, aonde a empresa quer chegar, será que isso é claro? Então, tem que ter momentos para fortalecer a cultura dessa empresa. Se a cultura dessa empresa é atender bem o cliente, é ter processos bem estruturados para que consiga atingir um bom resultado, precisa ser dito isso para as pessoas, para os funcionários. Precisa ser fortalecida a cultura. Um exemplo muito claro que a gente tem é o Magalu. O Magalu, né, esses dias eu estava lendo no LinkedIn, tivemos uma experiência lá também. Eles têm o hino deles, né, e tem o rito que eles fazem toda segunda-feira. Eles param a organização por 40 minutos para falar sobre os objetivos da empresa e como que foi. Uns 40 minutos para falar sobre isso, né? Onde quer chegar, como é que foi a semana passada. Isso fortalece a cultura. Os resultados, o que precisa ser feito, isso fortalece a cultura de uma empresa. É um passo simples, né? Bacana demais. Como promover diversidade e inclusão de empresa? Olha, é um tema bastante debatido, né, ultimamente. A gente trabalha numa linha de gestão de pessoas por perfil de comportamento. A gente trabalha com profiler, né, profiler DISC. Cada pessoa tem as suas habilidades técnicas e comportamentais. E a gente precisa trazer essa diversidade para dentro do ambiente. Mas como trazer isso? Primeiro você precisa mapear através de ferramentas, software, né? Existem softwares bons que fazem isso. Você tem que também utilizar o seu know-how de RH para que você consiga definir esses perfis, identificar e complementar aquele setor, colocar pessoas que tenham perfis complementares, né? Seja um comunicador, uma pessoa mais executora, uma pessoa mais analista, planejador. Então, precisa ser
escaneado, precisa ser visto como é que está o perfil das pessoas dentro da organização e quais profissionais eu vou trazer para complementar as habilidades daquele setor. Como criar processos de seleção eficientes? Olha, o primeiro passo, né, como eu disse no começo, né, é a engenharia de cargo. Precisa descrever bem as funções técnicas comportamentais daquele profissional. Salário, benefícios, horário de trabalho, tudo isso. O segundo passo é a empresa divulgar bem a vaga de trabalho. A vaga de trabalho, essa mensagem é importante para todos os empresários, né? Um anúncio de vaga, ele precisa ser atrativo. Então, ele precisa ter salário, precisa ter benefícios, porque é o momento que você está trazendo um profissional para a empresa. Se ele for um anúncio genérico de vaga, ele não vai trazer bons candidatos, porque as pessoas não vão sentir interesse em trabalhar na sua organização. E aí você vai atrair, fazer entrevistas comportamentais, entrevistas por competência, né? Investigar as passagens por empresa, por que saiu, qual que é o momento profissional, quanto ele ganhava, tá condizente com o salário, horário de trabalho, até mesmo se a pessoa mora perto da empresa. Isso interfere bastante na hora de contratar. E fazer uma análise de perfil comportamental para a gente ver se o cargo que a empresa está contratando condiz com o comportamento que aquela pessoa está dizendo. Dessa forma você consegue atrair bons talentos. Digamos que uma pessoa ela tem nível superior, hoje a gente vê que isso acontece demais, as pessoas têm um curso superior, mas não conseguem atuar naquela área. E aí ele começa a se inscrever em processos seletivos a nível médio. Em muitos casos eu já vi alguns recrutadores falarem assim: não coloque que você tenha nível superior para vaga de nível médio, porque senão a empresa não vai chamar. Existe uma razão para isso? Olha, eu acho que jamais, em hipótese alguma, a gente deve ocultar as nossas competências, as nossas habilidades. A empresa tem que ter um know-how, tem que ter um RH forte, um RH que consiga enxergar o que essa pessoa vai trazer de valor para a minha empresa. E quando a gente fala de busca de trabalho para esse tipo de profissional, cada currículo, o currículo que a pessoa está se inscrevendo, o processo que ela está se inscrevendo, ele tem que estar condizente com o que a vaga está pedindo. Então, para cada vaga, eu tenho que colocar um foco de currículo. Não adianta fazer um currículo e me inscrever para 200 vagas diferentes, que não vai funcionar. Tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo. Mas jamais esconder as habilidades acadêmicas, habilidades técnicas que o candidato tem, porque a empresa, de forma alguma, a empresa, se ela tiver um olhar de gestão de pessoas sério, ela vai chamar aquela pessoa para agregar no time dela. Bacana, muito obrigada. Agora, Elisa, o que é o método de integração sensorial? O método de integração sensorial é utilizado hoje, né, para atendimento de crianças com autismo, mas também com crianças que apresentam a desordem do processamento sensorial. O que é isso? São crianças que não conseguem modular estímulos do ambiente, como uma luz, um som, algo tátil, uma textura, não conseguem adequar isso ao próprio corpo, né, e não dá resposta adaptativa. Então, são crianças, por exemplo, que uma claridade deixa elas incomodadas a ponto delas não conseguirem executar uma demanda colocada ou na escola ou em casa, ou são crianças que têm uma alteração do sistema tátil, e são aquelas que são aversivas a texturas como tinta, massinha, tipos de roupa, etiqueta, e aquilo incomoda tanto a ponto delas não conseguirem também executar uma demanda. Então, a terapia de integração sensorial, né, brevemente dizendo, é uma abordagem onde a gente vê o perfil sensorial da criança, avalia quais são as dificuldades que eles têm, pode ser visual, auditiva, proprioceptiva, tátil, e aí a gente trabalha de acordo com esses desafios e aí a gente vê o que a criança não consegue fazer. Ela não consegue ficar sentada na sala de aula por muito tempo. Ela não consegue fazer um desenho em sala de aula. Ela tira a roupa toda hora porque aquela textura incomoda. Então, cada criança, sendo autista ou não, todos nós, né? Às vezes a gente ouve uma música mais alta, aquilo incomoda um e não incomoda ambiente outro. Muito cheio. Muitas pessoas, tipo um shopping, um show. Então, todos nós temos nossos sistemas sensoriais que devem trabalhar juntos. Quando eles não estão trabalhando de forma conjunta,
acontece essa desordem do sistema sensorial. E aí a criança tem dificuldade de modular aquela informação para executar uma ação. Né? Então, às vezes, a criança se dispersa muito, por quê? Porque um ambiente com muitas informações deixa ela dispersa, deixa ela desregulada, a ponto dela não conseguir sentar para fazer uma tarefa na sala de aula. Ou, às vezes, ela tem a percepção do corpo muito alterada e isso dificulta com que ela seja funcional. Muito bom, Elisa. Agora a gente quer saber como que agenda uma consulta com você, onde que é a clínica, qual o endereço, horário de funcionamento e o WhatsApp também. Ah, tá. Tanto o meu consultório quanto o do Felipe fica na Santos Pereira, 401. A Estímulo Sense, a gente atende das 7h30 da manhã às 18 horas e o WhatsApp é 16 992 15 8738. E o seu horário de atendimento, a gente sabe que é no mesmo lugar. Isso. Também das 7 às 18, tá? A gente trabalha com horário marcado, né? E o nosso site também, www.emplearh.com.br, onde tem todos os serviços que a gente oferece, as vagas que a gente posta. A gente atende empresas aqui da região e Brasil afora também. E o WhatsApp, Instagram? O WhatsApp é 16 99604 7132 e o Instagram é empleia.rh. Muito bom, gente. Lembrando que nós estamos com o Felipe da Empleia RH e a Elisa da Estímulo Sense. Quero agradecer vocês. Obrigada. Podem ficar à vontade para mandar abraços para quem vocês quiserem, mandar recados. Obrigada, a gente fica esperando, estamos à disposição para as avaliações, né, orientações, sugestões, dúvidas, estamos aí à disposição, nós da Clínica Estímulo Sense. Pois é, a missão, né, falando de missão, né, a missão da Empleia RH é agregar valor na sua empresa, empresário que tem dificuldade para contratar, para achar o talento, para fazer um anúncio bem feito, ou se não a gestão de RH. Então a gente fica toda à disposição aí para visitar a sua empresa sem compromisso, fazer um diagnóstico. E é isso, obrigado. Obrigada a vocês, nós do programa Café e Conversa queremos agradecer muito vocês pela confiança, por estarem aqui compartilhando com a gente a história de vocês, desejamos muito sucesso, tá? Obrigado. Obrigada, gente, obrigada a você que nos acompanhou até agora.